Então, pessoal, boa noite a todos e todas. Inicia agora, né, o nosso quarto dia de debate virtual de um evento organizado pelo curso de agronomia, mas em diálogo com o curso de economia e tentando construir esse diálogo também com outros atores sociais, chamado A Amazônia no século XXI e a Encruzilhada Civilizatória. Esse evento tem como coordenação o professor Fernando Michelotti, que por alguns motivos técnicos não vai poder participar de forma mais objetiva aqui, mas ele está aqui na sala, então eu queria aqui registrar os agradecimentos a todos vocês que estão aqui agora nessa noite. Só avisando para vocês que esse é o nosso quarto encontro. Nós tivemos 3 encontros anteriores. Um no dia 7 de outubro, na quarta-feira, na quinta-feira, dia 8 de outubro, e no dia 9 de outubro. Todas essas discussões estão gravadas, né? Então, depois a gente vai sempre disponibilizar os links no YouTube. O professor Fernando vai fazer isso, para que aqueles que não conseguirem assistir à apresentação ou, de alguma forma, tiverem problemas com a internet, a gente sabe que às vezes acontece, podem assistir depois. Vai ser super importante também contar com a divulgação de vocês para esse conteúdo que está sendo produzido no YouTube. A gente sabe que nesse momento de pandemia e de atividades remotas, muitas atividades estão acontecendo ao mesmo tempo e nem sempre a gente consegue dar conta de participar de todas elas. Mas talvez uma coisa positiva desse momento é que a gente consegue deixar registrado, gravado essas atividades e com isso a gente consegue posteriormente assistir, acompanhar e compartilhar. Falando um pouco dos nossos encontros, no primeiro dia, o debate foi sobre a Amazônia Encruzilhada Civilizatória, falando sobre projetos e horizontes em conflito, com o professor Bruno Malheiro. No segundo dia, foi o consenso das commodities e a expansão da mineração, com o professor Giliade, e também teve uma participação do MAN. Aí, se o Gil quiser comentar aqui, ou quem tiver participado, só para lembrar o nome, porque eu não vou lembrar aqui, e fazer o registro, né, que tivemos aqui a participação também. Na sexta-feira foi a Amazônia, a fronteira energética, impacto das hidrelétricas na região, que foi com a professora Sônia Magalhães, da UFPA, foi o Márcio Zonta, obrigado, o Marcelo, agora tem 2 nomes aqui, e além da professora Sônia, tinha também agora eu esqueci o nome dele, na sexta-feira, me ajudem também, mas foi o nosso companheiro camarada aqui do MAB, e que foi possível fazer uma discussão em que visões, obviamente o Cristiano, obrigado, professor Fernando, o Cristiano participou também dessa discussão. Então, nós já tivemos 3 dias de encontro, esse é o nosso quarto dia, e o tema do debate dessa noite é infraestrutura e os fluxos de exportação, duplicação da ferrovia Carajás e as vidas recortadas. Eu desde já informo que na atividade de hoje teríamos a participação da Concita, né, que é uma liderança indígena muito importante da terra indígena Mãe Maria. Quero até registrar que na sexta-feira ela participou, né, obviamente que não na mesa do debate, mas ela fez uma participação na hora da discussão, e também o Zeca, né, que é o cacique, só que eles tiveram uma perda, não sei se foi ontem, as informações ainda estão um pouco desencontradas, a gente não sabe se foi o irmão do Zeca ou o irmão da Concita, mas é alguém muito próximo a eles, que faleceu, e por isso eles estão em luto, e ela não vai poder participar dessa atividade hoje. Infelizmente é uma grande perda, assim, não poder contar com a participação dela, que com certeza enriqueceria bastante a discussão, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades, né, para ela participar aqui conosco, se não desse evento, de outros eventos que a gente possa organizar. Então, feito esses registros, a gente pode começar com a atividade de hoje. Eu vou compartilhar, então, a apresentação de hoje. Eu estou aqui mediando, mas eu também vou fazer a apresentação. Eu preparei uma apresentação de 30 minutos para trazer alguns elementos para a nossa discussão de hoje. Então, eu acabei não me apresentando, né? Comecei falando. Eu sou Daniel, sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas, aqui em Marabá. Atualmente também estou como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFPA. E o tema que eu vou trazer hoje para a nossa discussão
é um tema que está dentro do debate, né, do dia de hoje, que é infraestrutura e os fluxos de exportação, para falar um pouco sobre a duplicação da ferrovia Carajás e as vidas recortadas. Como eu disse, a ATI Mãe Maria tem sofrido muito com esse processo, e aí a participação da Concita seria muito enriquecedora. Obviamente que eu não quero aqui, nem vou ter a pretensão de substituí-la, mas vou tentar trazer alguns elementos para a nossa discussão, que com certeza com o debate a gente vai conseguir aprofundar alguns desses elementos. Eu vou colocar aqui para apresentar a minha tela. Como nós temos organizado, eu vou iniciar a apresentação, depois a gente abre para perguntas, para, enfim, para participação e para interação. Acho que começou a apresentar aqui, e a gente colocou até a foto, assim, a Concita compartilhou, até para colocar aqui como registro, aqui nesse momento, e como eu sei que esse vídeo vai ficar gravado também, uma forma de homenagear essa perda. A gente não tem o nome essa pessoa que faleceu, mas deixamos aqui registrado a nossa solidariedade para a família e para todos os amigos e, enfim, toda a comunidade que tem sofrido com certeza com essa perda. Então, dado esse registro, vamos começar aqui a apresentação. Eu coloquei o título dessa apresentação, Infraestrutura e os fluxos de exportação, impactos sociais. A minha ideia é trazer alguns elementos aqui para a nossa discussão, que nos faça refletir um pouco sobre esse processo e os processos econômicos e sociais que estão diretamente relacionados com a ferrovia que corta aqui, né, um pedaço aqui do Pará, do Sudeste paraense, e que atravessa boa parte do Maranhão, afetando mais de 25 municípios e dezenas de comunidades, enfim. Então, tentar fazer um pouco dessa discussão trazer um olhar, obviamente, pela minha formação, eu sou formado em economia, mas tentando nesse diálogo aqui construir pontes, porque eu tenho certeza que essa interdisciplinaridade que forma esse espaço, as pessoas que estão participando aqui, com certeza vão poder contribuir bastante para essa análise. Eu organizei essa apresentação em duas partes. Como eu disse, vai ser uma apresentação, eu tentarei ser sintética, porque eu acredito que a discussão, com certeza, ela vai poder trazer mais elementos, né? O primeiro ponto, que é um ponto até que o professor Giliardi já trouxe um pouco, né, dessa discussão e coloca isso no seu debate, e os estudos sobre a mineração sempre coloca, que é esse debate sobre a logística, né? A logística da produção mineral. Porque, assim, quando a gente fala da ferrovia, a gente está falando de um empreendimento de logística, né, que é o processo de distribuição desse minério que é extraído. É bem diferente quando a gente faz a discussão sobre a extração mineral. Por exemplo, se a nossa discussão aqui hoje fosse sobre os impactos que a onça-puma tem causado, por exemplo, na terra indígena Xicrins do Catité, a gente estaria falando de impactos que são ligados diretamente à extração mineral. Lembrando que os principais impactos que a comunidade Xicrim descreve está relacionado com a contaminação do rio, que é causado pelo processo de extração, pelas explosões causadas pela mina e todos os outros impactos que isso traz, né, na alimentação, né, no modo de vida, mas a gente tem um fenômeno diretamente ligado à extração. Quando a gente discute a duplicação da ferrovia, e aí todo mundo que é daqui de Marabá, agora também Canaã dos Carajás, Paraupebas, e assim, no Maranhão isso ainda é um pouco mais forte, a gente não está falando necessariamente da extração, não está ligado, mas não é diretamente sobre a extração, mas desse processo de carregar esse minério. E é interessante quando a gente faz uma pesquisa breve sobre o tema, boa parte das análises fora desses territórios, fora dessa região atingida, vai discutir muito os impactos da extração mineral. Por exemplo, toda a discussão que é feita em Minas Gerais de 3 anos para cá, e aí pegando os principais acidentes que aconteceram, né, que é Brumadinho e Mariana, a discussão que estava sendo colocada ali é ligada diretamente à extração mineral, que é
o que fazer com os rejeitos produzidos pela mineração. E aí, lembrando que os dois acidentes teve relação com isso, né? Então, a cidade atingida, que foi a cidade de Mariana e Brumadinho inicialmente, e depois as demais cidades, elas foram atingidas pelo processo de extração e tudo aquilo que está relacionado a ela. Quando a gente fala já da logística, para quem é externo dessa realidade da Amazônia, não consegue perceber quais são os impactos que ela causa. Porque às vezes não tem dimensão do quão importante é a logística para esse processo de produção. Então a ideia dessa primeira parte é tentar situar um pouco a importância da logística da produção mineral quando a gente pensa na mineração. E no segundo momento, aí sim, trazer um pouco do panorama social dos municípios que estão ao longo da ferrovia. E aqui, por uma questão metodológica, eu não vou abordar todos os 27 municípios, porque alguns dados são colocados para um período antes, né, dessa expansão. Então, por exemplo, tem dados aqui do censo, e obviamente que eu não poderia incluir municípios que no momento não eram atingidos diretamente pela ferrovia, mas são a quase totalidade desses municípios. Então, falando um pouco sobre logística da mineração em Carajás. Sempre que a gente fala de logística, a gente está dialogando bastante com geógrafos, né? Bastante também com as pessoas que atuam na área da geologia também, e também da própria administração. A logística é um tema meio que interdisciplinar. Mas qual é a importância da logística quando a gente pensa o processo de mineração? Óbvio, quando a gente pensa na riqueza produzida pelo minério, a gente sempre tem aquela impressão de que a mineração, ela como eu poderia dizer, ela é possível de ser realizada em qualquer contexto. E não é verdade isso. Tanto a mineração, a extração do petróleo, qualquer recurso natural que seja extraído, né, e para ser extraído, tem que ter uma conta muito simples para a produção acontecer, que é o cálculo. Qual é o custo de extrair, distribuir e vender esse produto em relação ao preço que ele está sendo vendido? Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil, né? Se você gasta R$ 100, por exemplo, para tirar uma tonelada de ferro, tirar essa uma tonelada, distribuir e vendê-la, né? Você gasta R$ 100. O preço mínimo para você não ter prejuízo que você tem que vender é R$ 100. Se você extrai por 100 e vende por 100, logicamente você vai conseguir, pelo menos, não ter prejuízo. O objetivo é vender com preço acima. A questão é que toda a produção e extração e venda de recursos minerais são processos muito caros. Então, para você extrair esses recursos, é necessário que você consiga minimamente fazer com que a produção, a extração, e aí eu estou falando da extração, da distribuição e da venda, seja pelo menos igual ao custo de extraí-la, senão você não vai ter lucro. Mas para piorar esse cenário, além de você ter que produzir a um custo que seja pelo menos equiparado ao custo de venda, é fundamental que outros atores, e eu vou chamar de atores, mas que outras empresas, outros players, que vendem também aquele minério, tenham um preço igual, né, ou superior ao seu. Porque se você produz minério a 110, no nosso exemplo aqui, né, o custo de extraí-lo é 100, você está vendendo ele a 110, então você está tendo, teoricamente, um lucro aqui de 10, né, fazendo um cálculo de padeiro, como é dito, né. Só que se todo mundo estiver vendendo minério a 105, você não vai ter mercado para vender o seu minério. Então, além do desafio de você extrair o minério de maneira que essa extração seja, pelo menos, capaz de cobrir os seus custos e gerar algum lucro, você tem que estar muito preocupado com a competitividade desse minério. E quais são os fatores que atuam na competitividade do minério? Eu citei aqui 3. Os fatores naturais, e aí a apresentação do Gil trouxe já esse elemento, e toda a discussão que a gente faz sobre essa província de Carajás deixa muito claro, que aqui a gente tem, quando a gente fala, por exemplo, da mineração de ferro, um dos minérios de ferro com o maior teor de ferro do mundo, que torna ele de uma qualidade muito grande. Então, quando a gente fala dos fatores naturais, a gente já diria que o nosso minério é muito competitivo. Indo para os fatores tecnológicos de extração, aqui as empresas sempre vão competir
pelo limite da tecnologia. Aquilo que tiver de mais eficiente é sempre que está sendo colocado. Então, por exemplo, quem acompanha a produção da S11D, aqui em Canaã dos Carajás, sabe que ela é uma das minas mais tecnológicas do mundo. Ela vem substituindo pelo seu método de produção minas mais antigas, como aquelas que tem no estado de Minas Gerais. Então, pensando na competitividade, os fatores naturais aqui são muito bons, porque você produz minério com esse alto teor, alta capacidade. Você tem uma empresa, e a principal empresa é a Vale, que já detém muita tecnologia para essa extração. Então, são duas coisas que você não consegue mexer muito. Quer dizer, você já tem um minério de alta qualidade e você já tem tecnologia para tentar reduzir o máximo possível esse custo. O que é que falta aqui para você conseguir garantir a competitividade? A logística. E esse é o grande gargalo que as empresas que mineram nessa região vão enfrentar, e é por isso que falar sobre a ferrovia de Carajás, a estrada de ferro Carajás, é tão importante. Porque não é, e aí para quem é de fora e que não conhece os processos de mineração, sempre olha a logística, que é essa distribuição, como uma coisa secundária. E não é uma coisa secundária. Conversando com geólogos, eles vão dizer, ó, a Vale não é uma empresa de mineração, ela é uma empresa de logística. E eles chegam a essa conclusão por um fator um pouco simples. O minério que é extraído das nossas minas, por exemplo, o minério de ferro, ele é muito pouco melhorado. Quase toda a sua produção ela é automaticamente ali, passa por algumas melhorias que são muito pequenas, né? São diminuídos, né? E são vendidos. A grande chave está na logística. Quando a gente pensa logística, o que é que essas empresas, ao pensar o território, e aí a gente parte aqui de um elemento teórico importante, que é entender que essas grandes empresas, elas não, quando elas passam a produzir, e aqui o Milton Santos ele é um autor importante para a gente entender isso aqui, essas empresas elas passam a influenciar esse território de tal maneira que elas passam a planejar como esse território tem que estar, tem que ser. Elas influenciam esse território. Lembrando que o grande objetivo da empresa, pensando naquela estratégia, né, de competitividade, é alcançar uma posição vantajosa no nível internacional em que ela opera. Então, ela está competindo, por exemplo, aqui a Vale. Ela compete diretamente com a produção mineral da Austrália, disputando sempre o mercado da China, que é o principal mercado comprador. Nessa disputa com a Austrália, ela sai perdendo em algumas coisas. Ela ganha porque o nosso minério tem uma qualidade melhor do que o da Austrália, alguns, né, obviamente que não são todos. Tecnologia, nós estamos à frente, mas qual é a grande desvantagem que a gente tem para a Austrália? E aí eu não vou estar com o mapa aqui, mas o mapa mundo daqui a pouco eu vou mostrar, é a proximidade. A Austrália consegue levar o seu minério para a China em 15, 18 dias. Na nossa produção aqui, daqui que saia da província de Carajás até chegar na China, são em média, era em média, né? Vou falar era porque isso já mudou, 45 dias. Então, o grande gargalo da Vale sempre foi a parte da logística. E aí eu retorno àquilo que eu falei. Por isso, falar da ferrovia Carajás é tão importante. E aí eu coloquei aqui, a Vale utiliza a logística para viabilizar sua competitividade do minério no Pará. Então, quando a gente fala da ferrovia, a gente está dizendo o seguinte, sem pensar essa logística, sem construí-la de maneira estratégica, toda a produção da Vale seria inviabilizada. Então, pensar a ferrovia, obviamente que a logística não é só ferrovia, e o próximo slide eu vou falar sobre isso, mas a parte da ferrovia é bastante importante. A rentabilidade dos investimentos em siderurgia na China depende exatamente de você ter essas fontes estáveis de minério e de uma capacidade logística, né, que eu coloco aqui, que é para garantir que esse insumo chegue com pontualidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqueles fatos de fechar o trilho do trem para impedir que a Vale, por exemplo, entregue esse minério, o impacto disso não é só calculado pela quantidade de minério que deixa de sair do estado. Mas esse impacto é gigantesco, porque na siderurgia, essa pontualidade é fundamental. Então, a logística é um ponto muito importante. E quando a gente pensa no sistema logístico da Vale, e aí eu vou falar do sistema logístico da Vale, porque estamos falando do Ferro Carajás, né, que é uma iniciativa que está a serviço dos empreendimentos da Vale na região. Tem 3 pedaços aqui essa logística.
Você tem a ferrovia, a estrada de ferro Carajás, então ela é um pedaço dessa logística, mas você tem os outros dois pedaços. Um é o Porto Terminal Marítimo Ponta da Madeira, né, que fica no Maranhão e São Luís, e um terceiro aqui que é o transporte marítimo. A logística só pode ser pensada quando a gente olha esses três pontos. Então, quando eu digo que a logística é muito importante e, portanto, a ferrovia é muito importante, eu não quero deixar de lado que o porto também é um instrumento importante nessa logística e o transporte marítimo. Tem esse mapa aqui que mostra um pouco desse caminho da estrada de ferro Carajás. Quem estiver olhando pelo celular vai estar um pouquinho menor, mas aqui vocês conseguem enxergar bem, né? A gente está mostrando aqui um pedaço do Pará e um pouco mais acima, aqui, né, à direita, o Maranhão e a estrada de ferro cortando, né? Aqui a gente já tem as divisões geográficas a partir da nova divisão do IBGE, né? Então a gente aqui não está vendo o Sudeste paraense, e sim as regiões intermediárias aqui. Então sai de Paraupebas, da região de Paraupebas, não é do município, né? É aqui, e ela vai atravessando um conjunto de municípios até chegar mais aqui em cima, no porto, lá em São Luís. Só que, como eu disse para vocês, a gente não está olhando apenas para a logística quando a gente observa o que acontece dentro do país. Esse minério ele faz todo esse percurso até chegar na China. Então ele vai atravessar, né, o Atlântico, né, depois vai chegar aqui no Oceano Índico, vai pelo estreito aqui da Malásia, até chegar na China, onde é o local principal de distribuição desse minério. Lembrando que essa mineração de ferro, especialmente, a sua principal destino é a China. E como eu falava para vocês, olha a distância da Austrália. Então, dos três elementos que definem a nossa competitividade, dois temos vantagem, que é termos um minério de alta qualidade, fatores naturais, e o segundo é termos tecnologia para extrair esse minério de uma forma muito eficiente, a nível de custos. Só que a gente perde por causa da distância. Então, esse sempre foi um gargalo muito grande para a Vale. Como garantir que essa extração mineral chegue a tempo e com custo? Olha só a distância aqui que o Canadá, a Austrália vai ter, né? Então, você pensa que se tu calcula como frete essa distância, é muito menor do que essa aqui. Então, a Vale sempre se preocupou de encontrar ferramentas para otimizar essa sua produção. Então, essa parte de logística é muito importante. E aí ela fez alguns grandes investimentos. Então, por exemplo, aqui, lá na Malásia, deixa eu ver se eu tenho aqui um mapazinho, não vou ter, mas é nesse trechozinho aqui, vocês estão conseguindo ver, um pouquinho acima aqui da Austrália. A Vale construiu esse centro de distribuição na cidade de Teluk Rubiá, na Malásia. O que é esse centro de distribuição? É um local que a Vale vai juntando minério, então ele estoca minério aqui nesse centro de distribuição, para garantir que, à medida que haja demanda dos países ali, especialmente da China, ela consiga atender de forma mais rápida. Percebam que aqui da Malásia, ela já consegue ter um ganho, né, de logística aqui muito maior. Então, esse espaço aqui é fundamental. Só que para garantir que os estoques aqui não se percam, né, no sentido de que não esgotem, é fundamental garantir a alimentação desses estoques a partir dessa navegação que é feita aqui entre a produção aqui na província, saindo do Porto Madeira, até a Malásia. Mas esse aqui foi um grande investimento que a Vale fez para garantir essa distribuição. Um outro é nas Filipinas, a Vale construiu, gente, uma estação flutuante de transferência de minério. O que ela faz? Esse navio aqui, que é o maior da foto, é o maior navio, eu acabei não colocando a fotozinha aqui dele separado, mas é o maior navio de carregar minérios do mundo. É um navio que a Vale financiou a sua construção, para garantir que ela consiga carregar a maior quantidade de minério possível, dado essa distância. Então é aquilo, quem conhece frete, estudou um pouquinho de administração, sabe que a maneira de você reduzir o custo é você ter um caminhão maior, e coloca mais produtos ali dentro para você carregar de maneira mais rápida. E aí, como alguns portos não têm capacidade de receber esse navio, ele criou, né, a Vale criou uma estação flutuante para transferir o minério que vem desse navio maior para navios menores para seu centro de distribuição. Por que é importante a gente perceber isso? Porque a Vale gastou e fez investimentos gigantescos, não na instalação apenas da mina. Esse investimento é alto,
Mas por que é que a Vale gasta tanto produzindo navio, investindo em centros de distribuição? E aí peguei aqui os dados da expansão da estrada de ferro Carajás, estou indo de trás para frente, né, pegando o que é externo a gente. Olha lá, a expansão da estrada de ferro de Carajás, que foi esse último empreendimento, foi 575 quilômetros de ferrovia, mais de 32 milhões de metros cúbicos de terraplanagem, 111 mil metros cúbicos de concreto, 12,7 mil toneladas de estruturas metálicas, 48 pontes ferroviárias. É o maior investimento nesse campo, né, de ferrovias que o Brasil já teve. Entender esse tamanho de investimento é entender exatamente que, sem garantir a eficiência do processo logístico, a Vale inviabiliza o seu processo de produção. Então, por que a Vale investiu tanto na expansão da estrada de ferro Carajás? É a mesma justificativa por que a Vale investiu tanto na construção de navios para carregar minério, é entender por que a Vale investiu tanto na produção, na estruturação do porto, no centro de distribuição da Malásia, é dizer que sem ela, sem esse processo de logística, ela perde toda a rentabilidade dela. Então, isso aqui é chave para aquilo que a Vale faz. Isso aqui é chave para o processo econômico de produção mineral. Nesse contexto, né, e aí a gente consegue avançar para o segundo momento aqui dessa apresentação, dada essa relevância que a logística possui, surge a pergunta: de que maneira essa logística afeta as comunidades e as populações que estão diretamente tocadas por esse processo? Se vocês olharem aqui, provavelmente a estação flutuante de transferência de minério aqui na Filipinas, por ser uma operação em alto mar, tem os riscos ambientais, mas provavelmente não há riscos humanos aqui, à exceção daqueles que trabalham, então não há tanto riscos aqui. O centro de distribuição da Vale aqui na Malásia também não há tantos riscos, porque só a cidade, né, que recebe o minério, que estoca. Então, todo o custo social fica concentrada exatamente aqui, na estrada de ferro Carajás. Por isso que entender a realidade dessas populações que estão aqui em um empreendimento bilionário, pensando no empreendimento da Vale e aquilo que a Vale faz, é tão importante. Mas qual é o contexto desses municípios? Então, a ideia aqui agora é apresentar um pouco desse panorama desses municípios ao longo da estrada de ferro. Como eu citei, eu trouxe aqui o mapa novamente, os municípios são exatamente os municípios que são atravessados aqui pela mineração. Nesse estudo, eu vou apresentar dados de 25 municípios, e não de 27, que é agora, com a expansão da Ferrovia Carajás, passam a ser atingidos. Por exemplo, com a expansão, a ferrovia chega agora até Canaã dos Carajás. Vocês vão ver que a Canaã dos Carajás não vai estar inserido aqui, e a escolha de excluir alguns desses municípios, no caso 2 deles, é porque os dados desses municípios que eu trouxe aqui para construir esse panorama social não corresponde ao período de funcionamento da mina. Então, da mina não, da estrada de ferro. A gente vai esperar um pouco mais para poder construir essa visão mais ampla. Mas a gente consegue ter desses outros 25 municípios que enfrentam as consequências da estrada de ferro há muito mais tempo. Como eu disse, a estrada de ferro tem 900 quilômetros de ferrovias, atingindo territórios, né, além dos municípios, a gente vai ter comunidades indígenas, quilombolas, camponeses, assentados da reforma agrária, pequenos, médios, grandes produtores rurais, moradores de periferias de grandes centros, né? Então, às vezes, você não atinge diretamente a população da cidade, mas que está no centro, mas as populações que estão nas periferias. Outras cidades têm as populações do centro sofrendo isso. E a análise que eu vou apresentar aqui para vocês constrói um panorama para 25 municípios, né? Como eu falei, 21 do estado do Maranhão e 4 do estado do Pará. O que a literatura aponta de maneira geral quando analisa esses territórios? É interessante a gente perceber, como eu disse no início, que quando a gente observa essa discussão fora desses territórios, por exemplo, se você for estudar
os impactos da ferrovia, né, Ferro-Carajás, olhando a literatura escrita no sudeste do Brasil, no sul, em outras regiões, eles vão escrever muito pouco sobre esses impactos sociais. E aí a gente já tem um elemento muito claro aqui de silenciamento desses municípios e dessas populações diretamente afetadas pelo empreendimento. Eles vão falar da eficiência, da logística, da capacidade de produção e, quando muito, vão tangenciar a realidade desses municípios. Onde é que a gente encontra muitos trabalhos produzidos nesse campo? Nas universidades no Maranhão. Então, tanto a Federal do Maranhão, como a Estadual do Maranhão, a própria Unifespa também, a UFPA, então pensando nessas universidades aqui da Amazônia Legal, especialmente aqui, né, pegando um pedaço do Maranhão e o Pará, elas que produzem a maior parte dos estudos que tentam analisar quais são os impactos que esses empreendimentos eles provocam. Um primeiro impacto que é sempre citado pela literatura são os conflitos pela terra. Então, a ferrovia ela está relacionada, né, também com os conflitos pela terra nessa região. Sempre é sistemático apontar, né, a pouca atuação do público para os efeitos causados dentro desse processo. E um elemento também que tem sido muito colocado pela literatura é os desafios de construir diálogo entre esses diferentes atores que compõem aqui. Então, por exemplo, iniciativas como Justiça nos Trilhos, que é uma iniciativa de coordenar as ações, quer dizer, são um conjunto de municípios que sofrem impactos, mas que muitas vezes enfrentam isso de maneira solitária. Quais são os principais impactos que essa literatura aponta, né, causados pelo processo da ferrovia, né? Tem a poluição, e aí tanto a poluição sonora é um elemento que é sempre colocado, mas também tem o assoreamento dos rios. E aí qualquer pessoa que pesquisar sobre o empreendimento da Vale, por exemplo, agora de expansão, vai perceber que em vários momentos, ela vai passar por regiões e territórios onde há lagos, onde há rios, e as obras têm assoreado os rios. Um outro impacto aqui que são os obstáculos à mobilidade, isso aqui porque eu não coloquei as mortes que são causadas nos trilhos. Então, existem muitos impactos que são causados diretamente só pelo fato, né, de você colocar uma ferrovia passando ali. Um outro impacto que é sempre citado também, e esse aqui é um pouco mais indireto, é, por exemplo, a má qualidade de vida que esses municípios enfrentam. Quer dizer, se eles são tão importantes, né, essa estrada, ela é tão importante para garantir essa produção da Vale, por que é que não se garante também, né, nesse processo de produção, a capacidade de garantir qualidade de vida para essas populações? E um elemento que é sempre citado nessas pesquisas é a falta de oportunidades econômicas, né, que se materializa em efeitos para a população como um todo, e também a questão da regulação fundiária insuficiente. Como eu disse, aqui a literatura vai discutir muito como o processo de ocupação causado pela ferrovia foi provocando diversos conflitos pela terra aqui nesse território. Eu vou tentar ampliar um pouco mais essas discussões, trazendo aqui alguns dados que fundamentam ainda mais essa realidade. A partir da base de dados do Censo 2010 e algumas pesquisas de 2017, especialmente de educação, eu vou tratar aqui de alguns indicadores, né, para esses municípios aqui que eu listo aqui nessa apresentação. Então, são 21 municípios, como eu falei, do Maranhão, né? São esses aqui, Açailândia, Alto Alegre, Anajatuba, todos eles. E 4 municípios aqui do Pará, né? Bom Jesus do Tocantins, Coronópolis, Marabá e Parauapebas. Então, qual é a realidade desses municípios? Quando a gente fala do IDH, esse é o indicador mais comum de se falar do desenvolvimento, né? Uma medida de desenvolvimento muito comum e com certeza a maioria de vocês já ouviram falar, né? Em síntese, o IDH mede 3 coisas, né? Saúde, educação e renda. Ele vai variar de 0 a 1. Então, de 0 a 1, como é que os municípios eles vão ser enquadrados? Se eles estiverem de 0,8 a 1, eles vão ter um desenvolvimento muito alto. 0,7 a 0,799 alto. Médio, né, de 0,6 a 0,699, baixo de 0,5 a 0,599 e muito baixo
de 0 a 0,499. Peço desculpa aqui porque o slide ficou um pouco cortado assim, mas então você vai ter faixas. Ok, então quando a gente olha para esses municípios que passam pelo trilho da Ferrovia Carajás, qual é a realidade deles? Olha os principais resultados que eu identifiquei. Ó. No Maranhão, eu separei Maranhão do Pará, né? Maranhão tem 21 municípios, a grande maioria, ó. Todos os municípios, né, na verdade, quase todos os municípios do Maranhão apresentam valores abaixo da média do estado, gente. E a média do estado, que é 0,639, já coloca o índice de desenvolvimento como médio. E lembrando que o Maranhão está agrupado nos estados pobres do Brasil. A exceção são apenas 3 municípios que apresentam índices acima do estado, que é São Luís, Santo Inês e Açailândia. Então, eu já posso concluir que a maior parte dos municípios do Maranhão que passa a estrada de ferro tem esse desenvolvimento abaixo do estado. Não estou falando nem do país. Se olhar para o país, todos os municípios estão abaixo do que a média do Brasil. A média do Brasil é essa aqui, 0,727. No Pará é um pouco mais equilibrado, porque 2 municípios dos 4 apresentam resultados melhores que o estado, né? Que é Marabá e Paraupebas. Mas todos eles menor que o Brasil. Então, a primeira coisa é, a estrada de ferro Carajás não está associada a melhores indicadores de desenvolvimento humano para esses municípios. E o pior de tudo é que do total 11 municípios, praticamente metade, estão classificados com baixo IDH, que é esse aqui, de 0,5 a 0,599. Então, o IDH já é um primeiro sinal aqui dessa realidade. Quando a gente separa o IDH por renda e educação, aí a gente vê um cenário ainda pior. Como eu falei aqui no início, o IDH é formado por 3 elementos, né? Longevidade, que é um indicador de saúde, educação e renda. O elemento que segura tudo é saúde, gente, porque quando a gente olha educação e renda, o cenário é ainda pior. Dos 25 municípios, 17 municípios estão classificados como baixo e 2 como muito baixo. Então, quando a gente separa e a gente olha, por exemplo, a questão da renda, a realidade é ainda pior. Educação, a mesma coisa. 12 municípios classificados como baixo e 9 municípios como muito baixo. Um total de 21 municípios, quando você olha renda e educação, né? 19 para renda e 21 para a educação, eles estão em situação pior do que todo o país. A longevidade é diferente, porque nesse caso os municípios apresentam um bom resultado, né? Com 19 municípios com alto e 3 municípios até com muito alto. Quando eu olho os indicadores de saneamento, e aí eu vou caminhando, até porque já se passaram 27 minutos aqui da apresentação, quando eu olho os indicadores de saneamento para esses municípios, a gente vê também um cenário bem difícil. Eu olhei aqui 2 indicadores, acesso à água encanada e existência de banheiro. São dados do censo, 2010, então são dados para a população como um todo. No Maranhão, em 14 municípios, menos da metade da população vive em domicílio com água encanada e banheiro. Então, assim, a gente tem, dos 25, mais da metade dos municípios estão sem água em suas casas. Só 14 deles, a maior parte da população tem. No Pará, a maior parte da população tem acesso aos 2 serviços, com percentuais acima da média estadual, mas abaixo da média nacional. Eu tenho aqui, e aí só para vocês verem, depois esses dados podem até ser passados, acho que vai ficar ruim para vocês olharem aqui, mas eu vou só dar um zoom. Eu fui fazendo a síntese, mas eu acho legal quando a gente olha esses percentuais aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. O percentual da população em domicílios com água encanada. Você vai ter um dado até interessante. Agora, com banheiro e água encanada, olha para os valores. Tem municípios que só 28% tem, 43%, 47%, 45%, 28% da população tem água e banheiro. São poucos os municípios, ó, São Luís com 81%, Açailândia com 75%. Então você tem alguns municípios que apresentam, mas a grande maioria, menos da metade da população, consegue ter acesso à água. E esse é um grande problema, porque a falta de água está diretamente associado com um conjunto de outros problemas sociais. E quando a gente fala de água, esse é um campo que eu tenho me dedicado a pesquisar mais recentemente. Falta de água está relacionada diretamente com problemas de saúde, só para vocês terem uma ideia. O principal motivo de morte na infância são problemas relacionados a doenças de veiculação hídrica, que é diarreia, por exemplo.
As crianças que têm problemas de saúde causadas pela água, quando elas não morrem, elas vão ter problemas educacionais. Então, a falta de água gera problemas de saúde, que incidem na educação. Pesquisa da PNUD de 2006, no relatório que ela forneceu, ela vai apontar que o principal motivo de falta de aula, que as crianças faltam aula, é por doenças causadas pela água. Essas dificuldades educacionais vão afetar a renda, que vão gerar piores condições habitacionais. Quer dizer, se você tem problemas de saúde, você vai ter problemas educacionais, você vai ter dificuldade de acessar melhores condições de renda e você vai ter piores condições habitacionais. Logo, tendo piores condições habitacionais, você passa a ter falta de água. Isso, na economia, a gente chama de armadilha da pobreza. Que é quando você tem um processo econômico que ele se retroalimenta de modo que quem esteja dentro dele não consegue sair. Uma família que há 40 anos atrás sofria com problemas de falta de água, provavelmente as crianças vão ter problemas de saúde, que vai gerar problemas educacionais, que vai dificultar o acesso à renda, que vai gerar problemas habitacionais quando essas crianças crescerem e se tornarem adultas, e como consequência, essas famílias, essas crianças que crescerem em lares que não tinham acesso ao saneamento básico, serão pais e mães de família de casas também sem saneamento básico. E é por isso que a falta de saneamento aprofunda as desigualdades regionais, aprofunda as desigualdades raciais e as desigualdades de gênero, porque são esses grupos que mais sofrem. Você olha os dados de saneamento do Norte comparando com o Sudeste, você vê o abismo. Se tu olha as desigualdades de saneamento olhando a cor da pele, a raça, você vai ver um abismo entre negros e brancos e não negros. E quando você olha a realidade de homens e mulheres, isso também se aprofunda. Quando eu olho para os indicadores educacionais, também tem uma situação muito difícil. Eu trago aqui os dados do IDEB, da educação básica. Esses dados aqui são 2017. Vocês vão perceber, o Brasil alcançou a nota de 5,5, entre 0 e 10. Os municípios, nenhum alcançou a média nacional. E todos eles muito abaixo da média, da meta do IDEB para o ano 2017, que era, se não me engano, a nota era 6,5. Aí agora eu vou falhar, quem tiver essa informação me ajuda. Educação básica é um problema muito sério, esse resultado mostra isso, mas que se reflete, por exemplo, nos laboratórios das escolas, né? Por exemplo, são poucas escolas que afirmam ter laboratórios. Eu não trouxe os dados aqui de acesso à internet, depois quem quiser essa tabela aqui eu trago os dados de internet também, então só tentei sintetizar alguns dados. Quando tu olha laboratório vai ter um número, internet tem um número assim, tem muitas escolas que sofrem ainda mais, né? Por exemplo, essa escola aqui, ó, tem 89% de laboratórios, mas só 39% tem acesso à internet. Isso explica um pouco aqueles resultados que nós encontramos. Quando eu olho para os indicadores de renda, mais uma vez, reforça essa realidade de vulnerabilidade desses municípios, né? Olha para o tamanho da pobreza nesses municípios. Esse aqui é o percentual de extremamente pobres da população como um todo. Você pega um município, por exemplo, como a Ceilândia, e mais de 40% da população está na extrema pobreza. Você pega municípios como Bacabeira, Bom Jesus das Selvas, todos eles estão próximos do patamar de 30%. Quais são as exceções aqui? Eu tenho a média do estado e a média do Maranhão e do Pará. Vocês vão ver que são poucos os municípios que estão abaixo da média do Pará, né? Tem esse aqui, Pindaré Mirim, e você vai ter aqui Marabá, Curionópolis, mas a maior parte dos municípios com índice de extrema pobreza, em 2010, eram pessoas que ganhavam até R$70. Quando você vai para a pobreza, aí você vai ter um número ainda mais intenso, né? Tem populações, cidades que quase 70% da população está na pobreza. Se tu junta pobreza e extrema pobreza, tu vai ter populações aqui em 2010 que 85% da população estava nesse patamar, o que revela essa realidade. Para não me estender mais, né, já que o tempo já está bem corrido, essa realidade que eu acabei de apresentar aqui mostra que esses ganhos alcançados, né, pela mineradora Vale, a partir do processo de
mineração e entendendo a logística como uma coisa fundamental. A gente não está falando de uma operação acessória da Vale. Porque alguém poderia dizer, não, a operação principal da Vale é a mina, a ferrovia é algo acessório. Não é acessório. É fundamental, é o que garante a viabilidade da produção. Não tem gerado melhores indicadores sociais para os municípios ao longo da ferrovia. Não está associado, na real. Quando a gente olha para esses dados, e aí eu fiz esse esforço de sempre comparar com a média do Estado, exatamente para não criar um viés aqui de comparar com outros municípios que estão fora. Olha a média do Estado e compara. Em todos os dados, a regra é: os municípios que estão nesse corredor em piores condições do que o próprio Estado. E aí, superar os desafios no campo da saúde, da educação, da renda e da infraestrutura são centrais para a construção de um bem viver nesses municípios. Então, lutar por políticas públicas que entendam que essas ferrovias elas estão não estão trazendo melhores condições, como muitas vezes a empresa acaba vendendo, né, de que a ferrovia tem produzido, e aí você entra no site da Vale lá, você vai ter a lista dos empreendimentos e das ações que a mineradora tem feito nesses municípios. Mas quando a gente olha para dados concretos, a gente observa que essa realidade está longe de ser aquela pensada para o bem viver dessas populações que estão nesses municípios. Como eu disse, o meu esforço aqui nessa apresentação é trazer e complementar essa discussão. Reitero que há uma literatura muito vasta de vários pesquisadores nessas universidades que eu citei, e até iniciativas dos movimentos sociais que pesquisam também sobre o tema, para analisar realidades específicas de comunidades quilombolas, de efeitos em comunidades indígenas, efeitos em grupos específicos. Mas a minha ideia aqui era trazer um panorama geral que reforça essa avaliação que é construída em relação a esse processo de expoliação, né, que é trazido pela mineradora, não está associado a um melhor bem viver para essas populações. É isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Agradeço pela atenção de todos. Peço desculpas assim se passei um pouco do horário, como eu estou fazendo a mediação também, então eu acabo não tendo controle, mas agradeço e acho que agora a gente pode abrir para intervenções, para perguntas. Então está aberto aqui as inscrições. Estou aguardando. Perguntas, questionamentos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora eu estou até com dúvida se vocês estão conseguindo me ouvir, mas eu acho que sim. Alguém, pessoal? Ah, obrigado, professor. Eu já estava até com dúvida. Será que alguém estava me ouvindo? Professor Stênio, pode ficar à vontade. Boa noite a todos e a todas. É interessante essa linha de raciocínio, porque a percepção que tem da sociedade é sempre olhar sobre a exploração da mina, né, o processo produtivo da mina. E, no entanto, a questão da logística, a criação de infraestrutura, ela é uma condição essencial, como você falou, para viabilizar. Mas aqui eu gostaria assim, de que a gente chamasse a atenção mais em cima daquela ideia que o Bruno falou. Quer dizer, o processo todo não é preocupar com as pessoas, não é preocupar com os indivíduos sociais. Que você acabou de falar aí que os indicadores, todos, nenhum deles a gente consegue extrair alguma coisa para elogiar esse trabalho aí. Porque a ferrovia, né, ela corta uma quantidade enorme, uma quantidade significativa de cidades.
Então, nesse sentido, é que eu queria assim, que você tentasse passar para nós como que a gente tem que olhar para isso, né? Qual é o nosso olhar sobre o tamanho dessa irresponsabilidade, desse ataque, desse saque que se faz na vida das pessoas? Porque você disse uma coisa interessante. Na verdade, essa logística toda, ela é um indicador, um elemento estrutural importante, porque ela é quem dá o tom da viabilidade do processo. Quer dizer, na verdade, não é só a produção em si que se realiza condição valiosa. Né? Então, acho que era bom assim, quer dizer, como que nós, na sociedade, como nós, atores sociais, como é que a gente tem que olhar para isso e como é que nós temos que nos manifestar, porque a sensação que eu tenho nesse evento todo é que parece imperativo que todos nós possamos nos aglutinar em torno de uma bandeira, que eu não sei qual seria ainda, né, mas que eu diria que, com certeza, é uma bandeira que tem que defender a reprodução da vida do Amazônia. Obrigado. Obrigado, professor Stênio. Eu vou fazer como uma rodada, né? O Fernando está inscrito e depois o Gilead. Bom, então eu gostaria de parabenizar o Daniel pela qualidade da apresentação dele. Eu acho que foi muito boa, didática, assim, e trouxe elementos muito ricos para a gente discutir dentro do que se propõe o seminário, né? O minicurso. Especialmente, Daniel, eu acho que essa capacidade de articular que você construiu, né? De articular as atividades da mina com as diferentes fases dos corredores de logística, inclusive os portos, né? No caminho até a China, eu acho que dá uma dimensão muito importante para a gente pensar a mineração, porque é muito comum, me parece, para quem estuda os conflitos da mineração, pensar numa escala muito localizada, né? Então, às vezes a gente está vendo o conflito da Vale com a comunidade do Racha-Placa, com a terra indígena Mãe Maria, e às vezes a gente perde um pouco a dimensão de que esses vários conflitos mais localizados, eles se articulam num grande projeto, em um grande embate, né? Que é muito maior e que recebe pressões de fora, né? Então, muitas vezes, vamos dizer, uma certa insensibilidade da empresa na relação com uma comunidade específica não é nem pela visão que ela tem daquela comunidade, mas é como ela está amarrada estruturalmente numa rede de logística e uma temporalidade, quer dizer, ela não pode se dar ao luxo de parar para discutir muito com a comunidade X ou Y, porque o que está mandando é o sinal de alerta que aqueles estoques ali na Malásia, não sei aonde, estão baixando e que precisa chegar minério, né? Então, eu acho que a forma como se apresentou dá bem essa noção que joga para essa escala mundial da atuação da empresa e como isso reverbera nas decisões econômicas, mas na força política que ela tem, né? Então, bem interessante. O título dessa sessão, a gente colocou essa palavra de vidas recortadas, né? Que foi um pouco inspirado na fala de uma quilombola que o Bruno Malheiro, ele até falou na sessão 1, né? Ele entrevistou para a tese dele e que ela falou, as grandes empresas, os governos tratam essa infraestrutura como eixos, né? E realmente, se você pensar do ponto de vista dessa circulação mundial de commodities, né? São eixos de exportação. Mas ela fala, para nós que estamos olhando desde o território aqui, elas não são eixos, são navalhas, né? Porque elas cortam a nossa vida. Então, metade da comunidade está para um lado, metade está para outro, da ferrovia, da estrada, né? E isso tem um impacto muito profundo. Então, assim, a ideia também de ter convidado a Concita, e aí eu reitero, né, o que o Daniel já falou, da pena, né, do nosso sentimento a eles também, que não puderam participar pela perda. Parece que foi um irmão do Zeca que faleceu essa noite, né, passada. Seria muito interessante para eles trazerem esse olhar de alguém que... porque o Daniel trabalhou muito bem essa ideia dos impactos negativos e do não desenvolvimento, né, na escala do município, dos municípios que são
cortados pela ferrovia. Mas talvez a experiência da Concita, do Zeca, seria interessante para pensar numa escala mais localizada ainda, mas que é da terra indígena Mãe Maria, que sofre impactos gigantes porque ela é cortada diretamente pela ferrovia. Seja impactos ambientais, infraestruturais, mas também impactos econômicos, porque isso estabeleceu uma série de relações entre aquele grupo social e a empresa, né, que aí, de alguma maneira, afetou todo o modo de vida deles e coloca uma série de desafios que até a gente, agora da Unifesp, de alguma maneira foi chamado para colaborar, sobretudo a partir do projeto que o Gil, que vai falar agora depois de mim, e que o Daniel tem coordenado, né? Então, eu queria fazer esses comentários e pedir, Daniel, e talvez o Gil também na fala, se pudesse trazer um pouco mais desses elementos, dos desafios que os povos ali da terra indígena Mãe Maria enfrentam, para a gente também contrapor essa noção de eixo, de infraestrutura, para pensar como é que isso impacta uma comunidade específica, quer dizer, deslocar o nosso olhar para essa circulação econômica geral, para pensar o impacto na vida diretamente de quem está ali vivendo à beira da ferrovia, né? Então, era isso. E aproveito, assim, acho que tentando estabelecer um diálogo com o Stênio, realmente, Stênio, eu acho que a forma como você coloca, né, a necessidade da gente definir algumas bandeiras que unifiquem essas várias lutas é um ponto importante para a gente ir pensando aqui no curso. Eu acho que essa é um desafio. E, ao mesmo tempo, as últimas sessões, né, que a gente vai tratar especificamente da territorialidade camponesa, territorialidade quilombola e territorialidade indígena, também nos ajudar a pensar como que esses territórios estão impactados, entrecortados, recortados por esses projetos, eles, mesmo assim, eles produzem não só enfrentamento, resistência, mas também outros horizontes de sentido, de organização da vida, de desenvolvimento, se for para usar esse termo, né, que também pode nos orientar para uma pauta política mais ampla, né? Então, acho que essa é um pouco da ideia. Desculpa. Obrigado, Daniel. Certo, obrigado, Fernando. O professor Giliad. Eu só queria destacar que esse espirro do Fernando foi uma contribuição muito importante aí para esse debate. Parabéns aí, Fernando. Mas tem a piada aí. Eu acho que suas questões são muito boas, Fernando. De fato, eu tinha pensado, né, em uma intervenção, mas as suas questões fazem refletir sobre outras, né? E antes até de fazer a intervenção, também queria parabenizar o professor Stênio, né? Não sei se todo mundo ciente, mas hoje foi assinado o convênio número 4 de 2020 entre a FAPESP e a Unifesp, renovando por mais 4 anos o convênio da universidade com a Unifesp no sentido do LAINC, né? Então nós tínhamos o Laboratório de Inflação e Custo de Vida por mais 4 anos aqui na universidade, e isso obviamente se deve a todo o esforço do professor Stênio. Queria também deixar registrado esses meus parabéns ao professor. Eu queria fazer 3 questões, né? Na verdade, 2 comentários, né? E inclusive na mesma direção que o Fernando está falando, né? Mas antes de fazer esse comentário do que o Fernando está falando, eu queria fazer um primeiro, né? Que eu acho que o que o Daniel coloca, do ponto de vista da centralidade da atividade logística para as atividades minerárias, isso de fato é gritante. Por quê? Diferentemente de outros setores, sobretudo os setores maquileiros, as montadoras, o setor de mineração ele não pode se aproximar do mercado consumidor desmontando sua estrutura produtiva e montando em outro lugar. Diferentemente do que é possível fazer com uma indústria de carros, uma indústria de sapatos, etc. Mas o setor de mineração e também o setor de grãos, né, dentre outros, que são bastante dependentes do espaço, né, ou seja, tem uma fixidade produtiva muito grande, a logística, de fato, é um elemento diferencial dos outros 2 elementos que o Daniel colocou, né? Então, nesse sentido, a centralidade da logística está exatamente associado
a impossibilidade que esses setores têm de se deslocar para reduzir custos, como aconteceu com os Estados Unidos, por exemplo. O que aconteceu com os Estados Unidos... Só um minutinho. O que aconteceu com os Estados Unidos no final da década de 80, né? Você teve vários setores que, basicamente, se deslocaram para as periferias no mundo, né? Visando redução de custos. Com o setor de mineração isso é impossível, né? Então, destaco aí esse elemento muito importante que o Daniel traz. E aí, dialogando com esses itens que o Fernando também coloca, quando a gente pensa, sobretudo em territórios indígenas, né? Que você tem um elemento que é muito forte, que é o elemento do território, né? Então, o território para os povos indígenas não é apenas, enfim, um local onde você faz sua casa, faz sua família, etc. Mas tem um sentido de vida, de pertencimento, que de fato transcende a nossa compreensão que nós que já somos criados e vividos em regimes mercantis, né? Então, quando você está falando sobre recorte de território, quando você está falando sobre essas impossibilidades, isso a Mãe Maria sofre na pele, você está basicamente dizendo que está impossibilitada a replicabilidade daquelas pessoas sobreviver. E veja, essa replicabilidade em um cenário em que é impossível que esses mesmos povos discutam os rumos. E aí, essa já é minha questão, né, para o Daniel. Porque, assim, entendendo a centralidade da logística e entendendo que este é um setor que dialoga com o mercado consumidor, que é internacional, com o sistema de precificação, que é internacional, mas é um setor extremamente dependente do local por causa dessa fixidade produtiva, como é que você consegue vislumbrar esses elementos de resistência que, ao invés de resistir no cenário da produção, resiste no cenário da logística? Como é que você consegue fazer essa avaliação? É isso. Obrigado. Obrigado, professor Giliade. Eu não vi mais quem se inscrever. O professor Lívio se despediu aqui, então deixa aqui já registrar, vai estar gravado, né? Mas não houve mais questionamentos, apenas o Rodrigo que colocou, né, que é recém-chegado na região e tem refletido sobre essas vidas recortadas em turnos ininterruptos aí em Paraupebas. Imagino que deve vivenciar um pouco desses elementos que a gente colocou aqui, mas não houve mais perguntas. Aí eu não sei o que o Fernando acha, talvez possa responder aqui por mensagem, eu pensei em responder, e aí se não houver, né, inscrições, eu já posso partir para as considerações finais, Fernando? Ok, então eu vou tentar responder, na verdade me aproximar da reflexão, porque são perguntas que, mais do que respostas, elas geram novas perguntas, então eu agradeço. Eu vou começar com o professor Stênio. Compartilho da felicidade que o professor Giliade citou aqui, né, desse convênio que foi assinado. Parabéns, professor Stênio. O senhor tem sido uma pessoa muito importante na construção da Unifesp e desse papel social que a universidade tem feito aqui na nossa região. Então, quero também deixar registrado aqui os meus parabéns. Depois de tantas lutas, conseguiu a assinatura desse convênio para manter as atividades, as ações. Meus parabéns. Indo aqui para sua pergunta, né, de pensar os processos de resistência, né, e os processos de como é que a gente olha para essa realidade com tamanhas contradições, mas são contradições que fazem parte do seu, né, do seu próprio processo. Como é que olha isso a partir desse olhar dos povos amazônicos? O que eu penso, professor, e aí também um pouco dialogando até com as demais questões, é que a gente precisa ter clareza como universidade, e a nossa contribuição é muito importante, mas entender que os processos de luta estão nesse momento sendo construídos em muitas dessas comunidades. A gente tem a experiência aqui do povo Gavião, é realmente uma pena, a gente se solidariza com a situação da Concita, do Zeca, e com certeza eles poderiam trazer elementos aqui para falar da realidade deles, mas há lutas ocorrendo em vários espaços, né, diante desses processos que são tão cruéis. Então, acho que o caminho estratégico nosso, a gente não precisa ficar reinventando a luta,
né, no sentido de querer iniciar as lutas como se elas não estivessem acontecendo. Então, eu acho que o grande nosso esforço, como universidade, como atores sociais que somos, né, o senhor até brincava um pouco antes de começar a gravação, que muitos de nós nem da Amazônia somos, assim, de nascimento, né, mas que estamos aqui tentando construir a nossa contribuição na universidade, como acadêmicos, como é que a gente se junta a essas lutas e contribui para elas. Tem uma expressão do Cal Polanyi que eu acho interessante, porque ele fala do capitalismo como um moinho satânico, né? Ele usa essa expressão do moinho, que parece aquela força que você não consegue frear, porque ela ocorre de uma maneira naturalizada, não natural, mas que se naturaliza pela forma como vai acontecendo, ela vai se impondo como natural, mesmo não sendo, e que tem uma capacidade de destruição, né, das vidas humanas de maneira muito intensa. Então, lutar contra isso, na minha perspectiva, é se aliar com as lutas que já que estão acontecendo, né? E aí eu já articulo com a pergunta que o Fernando trouxe, né? Pensando essas experiências, né, que estão em um nível extremamente no microcosmo, né? Quer dizer, na minha apresentação aqui eu fui analisando os municípios, mas como até citava, né, a gente tem acontecendo em níveis de territorialidade que são ainda menores, entre aspas, no sentido de que não é um município, é dentro de um município. Eu acho que o caminho que temos que construir é o caminho do diálogo com essas comunidades, porque percebo, se para os municípios, aí eu estou me referindo aqui a 25 municípios, entre eles municípios de grande importância política e econômica, né? Tem municípios como São Luís, como Marabá, como o próprio Paraupebas, e há muitos trabalhos que apontam os efeitos negativos que são causados, né? Esse processo de sensibilização da luta dessas comunidades é feito dando espaço para que essas comunidades elas coloquem o seu modo de enxergar esses processos. Eu acho que para nós que somos, que estamos na academia, que estamos na universidade, é fundamental a gente passar por esse processo de dar voz. E ao ouvir essas vozes, entender que esse processo de construção de ciência tem um papel político muito importante para a luta desses povos. Então, quando a gente olha, por exemplo, no caso da comunidade da terra indígena Mãe Maria, ok, não conseguimos na luta impedir que a ferrovia atravessasse a terra indígena, mas é possível construir junto com essas comunidades ferramentas de mitigação para esse processo que, ao menos, reduza os efeitos negativos causados, né, por esses empreendimentos. Então, eu penso que dialogar com essas experiências pequenas, mas que refletem esse todo, nos dá essa capacidade de construir uma ciência que tem a capacidade realmente de intervenção, né, de alterar e de modificar de alguma forma essa realidade. Porque eu lembro que como economista, e aí tem o Giliard, o professor Stênio aqui também, que são outros economistas assim com mais tempo, até experiência, sabe que às vezes a gente entra em discussões dentro da economia que está em uma escala tão macro, tão gigante, e que a nossa contribuição como acadêmicos tem pouca capacidade de modificar essas estruturas que são tão maiores do que a gente, né? Então, assim, no momento em que a China pressiona, né, os setores produtivos do mundo inteiro para a produção mineral, essa força política, né, lembrando que, por exemplo, só no Porto de São Luís, o Porto Madeira, 18% das exportações brasileiras saíram por ali, né? Então, assim, é muita riqueza. Então, a força política para isso é muito grande. Como é que a gente freia esses processos, né? Entendendo que eles são tão prejudiciais. Então, essa escala mais desse microcosmo nos dá potencialmente uma capacidade de contribuir na luta dessas comunidades, e é por isso que eu acho tão importante, aí já me aproximando da própria pergunta que o Gil colocou, né, entendendo a logística como importante, a gente entende como a estrada de ferro pode ser um instrumento da nossa luta, das lutas políticas e sociais. Não é pouco quando a gente fala que eles tentam minimizar e reduzir todas essas comunidades, invisibilizá-las, né, torná-las invisíveis, mas ao mesmo tempo fechar
a estrada de ferro Carajás, tem repercussões para a logística de um potencial gigantesco. Então, eu acho, Gil, e aí dialogando também agora com a tua pergunta, que apesar de estarmos sendo, nesse moinho satânico, sendo exprimidos e destruídos por esse processo, né, econômico, social e cultural, expresso pela ferrovia, mas que é expressa ali, mas que é uma estrutura muito maior, como bem colocou o Fernando, está em uma escala muito mais ampla, mas ao mesmo tempo estamos diante do elemento que é impossível eles fugirem. Não tem como levar minério de ferro para a China sem passar pela estrada de ferro. Então, entender a importância dessas comunidades e colocá-las em um lugar realmente relevante nos processos, eu acho que talvez seja uma estratégia política, pensando na construção da ciência, que seja útil para a gente pensar essas realidades, né? Essas comunidades são invisibilizadas, essas comunidades são, em vários momentos, colocadas em um lugar de esquecimento, e são apagadas, e eles tentam fazer isso o tempo inteiro, só que passa por essas comunidades o principal instrumento de garantia dos ganhos e da viabilidade produtiva da Vale. Então, entender que há uma força muito grande aí é um pouco desse esforço de caminhar junto com essas comunidades, nesse processo de empoderamento. E aí entender a universidade não como a responsável por empoderar essas comunidades, muito pelo contrário, nós é que precisamos ser empoderados por elas, porque entendemos que a universidade ela tem um papel social importante, mas é estar ao lado dessas comunidades para entender a importância dela. E aí, finalizando, né, é fundamental dialogar com essas comunidades, porque elas têm, em muitos momentos, a clareza da importância daquele espaço, né, e de que como é fundamental para as empresas que utilizam esses recursos construir possibilidades concretas de bem viver para essas comunidades, né? A Concita e o Zeca falavam muito isso na semana passada. A gente, óbvio, tem que fazer uma discussão de uma outra sociedade, eu acho que isso é possível se fazer, né? Como é que a gente pensa uma outra construção social em que as nossas riquezas não apenas são expoliadas, mas que vão deixando esse rastro de morte, de destruição, de piores condições de vida, porque é isso que a gente vê quando a gente constrói essas reflexões. Então, não é só pensar uma outra sociedade, essa construção tem que estar no nosso horizonte o tempo inteiro, mas é construir alternativas e possibilidades dentro dessas experiências que parecem ser pequenas, mas que também garantem um espaço para que a gente faça uma construção coletiva com essas comunidades. Então é isso. Teve mais algumas falas aqui. A Ana Cristiane se inscreveu. Ana, acho que só vi você se inscrevendo aqui, e aí depois a Débora falou que se inscreveu no canal, e aí depois da tua inscrição eu finalizo aqui. Pode ficar à vontade. Ok, boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. Eu sou do Ceará, e aí estou acompanhando a disciplina especial na Unifesp, e aí, assim, essa discussão, ela é muito real também para nós, a questão da mineração, né? O Ceará, ele já foi catalogado há alguns anos, já foram encontrados vários locais possíveis de mineração, porém, a grande dificuldade aqui, que é algo muito bom, né, muito positivo para a mineração aí no Pará, é a água, né, a gente tem essa dificuldade de água que eles utilizam para lavar, né, para lavar o minério. Mas a gente já percebe essa questão da logística, né, que o senhor traz muito bem. Após a catalogação, já está sendo preparado, né, um famoso lago de fronteiras, que é abastecido pela transposição do Rio São Francisco. Já temos a Universidade Federal, foi trazida rapidamente também para a região, com cursos voltados para a exploração mineral. Então, a mineração, ela trabalha de uma maneira muito positiva, né, a fim de lucrar com tudo. Porém, esse pensamento sobre a questão das raízes, né, dos povos, ele nunca é pensado. E aí, também, como você traz como o senhor traz na sua fala, né, esse é o ponto principal. E aí, não é o que se pensa de barrar o famoso progresso, né? É pensar a partir dessas comunidades, como elas podem participar desse papel que é delas, que inicia nelas,
né? E aí, esse impacto ele é muito forte, porque além da questão social, né, tem também a problemática cultural, de rompimento, né, com questões de desenvolvimento, de crescimento, que estão atreladas aí a um passado, né, que construiu a vida dessas populações. E essa marginalização que acontece, ela é muito reflexo disso, né, da não apropriação desse local. Essas populações, muitas vezes, elas não se sentem mais pertencentes a esse território, né? E isso traz as mazelas aí. E, assim, uma questão muito, muito presente é a informação também, né? A falta da informação. Aqui a gente está tendo, tá saindo muito no jornal, a mineração do urânio na região de Sobral. E aí, há poucos dias, a gente viu um artigo de um agricultor falando sobre isso, que ele não sabia até a universidade chegar e dizer para ele a problemática que viria a partir da mineração do urânio, né? A questão agrícola, dos recursos hídricos. Então, também é muito forte isso. A universidade, ela tem um papel muito importante, né? De reflexão, de aprendizagem mesmo, de trazer o conhecimento científico que não é contado pela mineração, né? O progresso, ele vem apenas economicamente, ele só fala do econômico, ele não vai trazer o ambiental, o cultural, o social, que é um papel que está sendo assumido aí pelas universidades. E parabéns mais uma vez, professor. Opa, Ana, muito obrigado. É ótima reflexão que você trouxe, né? Na verdade, todos os dias você sempre traz elementos aí das suas vivências. Eu acho que é muito importante que a gente percebe como essas questões que parecem ser tão próprias, né, de alguns territórios, se repetem, óbvio, guardadas suas particularidades em outros lugares. E eu acho que um pouco desse esforço que Justiça nos Trilhos tem feito, né, que é uma ONG bem importante, até indico aí que quiser segui-los no Instagram, eles são uma página muito boa, e todos os esforços que têm sido construídos, né, de pensar o efeito que essas comunidades que enfrentam, né, e passam pela mineração ou pelos processos, estruturas econômicas ligadas à mineração, elas enfrentam. Então, ter esses espaços de diálogo é muito importante. Os mais que você traz, nos colocar ainda mais luz desses processos, de como a universidade, ela também é um espaço de disputa, né? A gente pode pensá-la, como você bem colocou, apenas como um acessório para esses processos, no sentido de auxiliar para que a exploração ocorra de forma ainda maior, ou a gente pode pensar a construção da universidade como um espaço de reflexão e que ajude a pensar nessas alternativas que você bem colocou aí e que a gente tenta fazer, por exemplo, com espaços como esse. Então, muito obrigado. Eu aproveito, quero deixar aqui registrado o agradecimento a todas as pessoas que participaram até aqui, até agora, por terem participado, as perguntas que foram colocadas, aqueles que não colocaram perguntas, mas que estão aí participando. Fico muito grato de ter trazido essa discussão e de ter compartilhado com vocês esse momento aqui. A gente sabe que são muitas atividades nesse período e ter a participação de vocês é sempre para a gente muito gratificante. Não sei se o Fernando quer colocar mais alguma coisa, mas se ele quiser. No mais, eu mais uma vez deixo aqui registrado os meus agradecimentos. O Fernando colocou aqui alguns avisos, eu só vou reler. Amanhã, às 18h30, a gente vai ter a 5ª sessão, né, que é sobre o agronegócio na Amazônia e a questão agrária regional, com o professor Evaldo, que também é da Faculdade de Economia, do Instituto IEDA, e a Giselda Coelho, que é do MST. E na sexta-feira, né, 16 de outubro, no mesmo horário, a gente vai ter a primeira roda de conversa para discutir e refletir sobre os temas dessas 5 primeiras sessões. Então, assim, amanhã a gente tem uma 5ª sessão de discussão, né, que é esse tema do agronegócio, e na sexta-feira a gente tem esse espaço aí, na sexta, só para não errar, 16 é sexta ou é quinta? 16 é na sexta, é uma roda de conversa, então não vai ter uma pessoa para fazer uma apresentação, mas vai ser um momento assim para a gente discutir conjuntamente, fazer um espaço de diálogo, vai ser muito importante. Eu agradeço mais uma vez a todos que participaram, e a gente se encontra aqui amanhã, nesse mesmo horário, às 18h30, tá bom? Um abraço, gente, e nos vemos em breve. Vou encerrar aqui a apresentação. O pessoal que está acompanhando a gente aí no YouTube também, muito obrigado. Não esqueça de curtir, de assistir os outros vídeos e os próximos vídeos que virão, gente. Abraços, e é isso.